pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Depocast, aquele podcast que a gente fala sobre tudo, mas principalmente sobre a saúde da mulher, sabe por quê? Esse mês é Outubro Rosa e a gente também está fazendo esse Depocast em comemoração ao Projeto Aurora, que é um projeto muito bacana. E hoje está aqui comigo nossa convidada aqui sempre presente, deputada estadual delegada Sheila, que é quem idealizou e está à frente desse podcast. Eu estou aqui só para fazer a perguntinha para vocês. E a gente tem a honra também de receber hoje aqui a doutora Aline Franco, que é ginecologista. A gente costuma falar gineco mesmo, tá certo, né, doutora? É uma ginecologista que tem uma vasta experiência e também no poder público. Antes de começar esse papo, a gente vai falar um pouquinho sobre o Projeto Aurora, porque ele que inspira tudo, inclusive eu acredito que até a criação do podcast, né, doutora? Fala um pouquinho pra gente do Projeto Aurora, como surgiu, como que você idealizou isso, né? Olá, Marissa, seja muito bem-vinda aqui ao Depocast, a Marissa Souza, nossa jornalista. Olá, doutora Aline, né, mais uma vez aqui conosco, muito prazer, né, da sua presença aqui, sempre contribuindo de forma voluntária com o Projeto Aurora. Olá, nossas alunas queridas, nós já somos mais de 500 alunas aí. Nós temos alunos do Brasil inteiro participando desse projeto. O Projeto Aurora foi idealizado e iniciou seus trabalhos no início de 2019. Né? Logo no início, nós tínhamos encontros presenciais, todos os meses, mas aí ficava um público limitado aqui, a cidade de Juiz de Fora, né? E algumas mulheres que moravam aqui no entorno da Zona da Mata. E com a pandemia, né? Nem tudo é ruim. Nós aprendemos muitas coisas também, tivemos a oportunidade de crescer como seres humanos, né, de nos reinventarmos, e o Projeto Aurora precisou ser reinventado, e ele passou então para essa plataforma online. E com isso, mulheres do Brasil inteiro estão tendo a oportunidade de participar, que é uma escola de formação de lideranças femininas. Né? E quando eu falo, e eu vou mais longe, até liderança de formação política para mulheres, que a política ela vai muito além da política partidária. A política ela existe em todos os lugares, seja na iniciativa pública, ou seja no setor público, aliás, né, ou na iniciativa privada. A política ela existe em todos os lugares, em todos os setores. E a mulher ela precisa estar na política, sim. Né? Tem muitos cargos hoje de grandes empresas que são ocupados, eles chamam de CEOs, femininas, mas a mulher precisa dessa preparação, né, doutora? Exatamente. A mulher, infelizmente, né, nós estamos aí muito à margem do conhecimento, né, à margem do autoconhecimento também. Então, essa escola de formação de lideranças femininas, ela contribui muito com isso, com palestras, com bate-papos e agora com esse novo formato. Né, onde nós temos a oportunidade de aproveitarmos mais do conhecimento aí do nosso convidado. E é justamente isso que nós vamos fazer hoje, doutora Aline. Nós estamos aqui para aproveitar bastante do seu conhecimento e estarmos passando isso para essas mulheres maravilhosas aí, que são realmente o presente e o futuro do nosso país. Com certeza, a base, né? É a base. Fala um pouquinho da sua formação, doutora. A gente conhece muito a doutora Aline, mas ela tem uma experiência bacana. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu sou de uma cidade, né, de uma região muito pequenininha. Eu brinco que lá na minha cidade, cavalo passa na rua e faz cocô no meio da rua. E eu vim para Juiz de Fora em 2000 para estudar. E aí, né, na época, né, o vestibular, aquelas coisas bem concorridas, aquela pressão, uma pessoa que veio de cidade pequena. Então, eu sou dessa realidade. Eu me formei na UFJF em 2009 e depois eu fiz mais, né, os 6 anos de faculdade, né, na UFJF, com muito orgulho. E depois mais 5 anos de residência, 3 anos de ginecologia e obstetrícia, mais 2 anos de mastologia. Mais muitas incontáveis pós-graduações, congressos. Eu amo o que eu faço, eu acho que o conhecimento em qualquer área ele é infinito, e na área de medicina, de saúde, e mais ainda. Então eu gosto de estudar, para mim não é sacrifício nenhum pegar um artigo para ler, viajar para um congresso, para mim isso tudo faz parte da minha vida. E eu sou dessa realidade. Trabalho aqui em Juiz de Fora, né? Tenho um consultório, trabalho
Na parte pública, trabalho no HU, no Hospital Universitário da UFJF, sou concursada lá. Então, eu consigo viver nos dois mundos, tanto da iniciativa pública, da saúde pública, que em Juiz de Fora ainda é muito boa, é uma realidade à parte, eu falo até do país, o SUS em Juiz de Fora funciona e funciona muito bem. Até por ter a estrutura do hospital universitário, lá é referência em muitas coisas, né, doutora? E do hospital universitário e das outras faculdades particular também. Porque a partir do momento que tem que ter uma faculdade, tem que ter um hospital-escola. Isso aí anda casado. Não existe uma faculdade, uma universidade, uma faculdade de medicina sem que tenha um hospital-escola. Então, isso traz muito benefício para uma população, desde que seja feito da maneira correta. Sim. Então, a gente vê que Juiz de Fora é muito bem servido dessa área e acaba aglomerando as cidades em volta. Então, a gente tem bastante coisa diferente aqui em Juiz de Fora para aprender. E a gente aprende todo dia. Eu aprendo todo dia. E como que foi assim, esse processo de você escolher, né, a ginecologia, a obstetrícia? Porque existem dezenas, sei lá, centenas de áreas e de especialidades dentro da medicina. Eu acho assim, não é a gente que escolhe a especialidade, é a especialidade que escolhe a gente. É igual vestido de noiva. Você olha e é muito engraçado que no meu último ano de faculdade, no estágio, quem conviveu comigo nesse período falava assim, cada semana eu ia ser uma especialidade diferente. Na verdade, eu escolhi ginecologia e obstetrícia, mas eu gosto da medicina, eu gosto de ser médica. Uhum. É claro que a gente tem que especializar em alguma área, porque é muita coisa. Sim. E aí, o meu último estágio da UFJF foi em ginecologia e obstetrícia. E eu escutei muito. Ela falou assim, você não vai ter qualidade de vida, vão te ligar de madrugada, as mulheres vão ficar te ligando no telefone, te mandando, né? Na época, quando eu formei, não tinha o WhatsApp ainda. E é o WhatsApp o dia inteiro, né? Hoje, falando isso, né? Mas eu acho assim, quando a gente faz com gosto, é claro que tem hora que, né, precisa de um bom senso e tudo mais, a gente tem uma vida particular. Mas isso não é, a gente não carrega cruz, é igual o político ele tem que ser acessível. Uhum. Então o médico ele tem que ser também, independente da especialidade que ele escolher. Um radiologista que vai trabalhar numa sala fechada com ar-condicionado, às vezes alguém da família vai precisar de uma segunda opinião, ele tem que estar acessível. Independente da especialidade. E eu sou suspeita, porque eu gosto muito da saúde da mulher. Eu venho numa família de muita mulher. Então, assim, sou eu, 2 irmãs e a minha mãe. E um único homem, que é o meu pai. Então, a minha vivência toda foi sempre muito feminina. E a eu mulher acho pelo mistério de gerar tudo isso, né, doutora? E eu acho interessante a gente falar também sobre essa perspectiva, a gente está no Outubro Rosa, né? E foi até mesmo o que motivou a criar o projeto Saúde Móvel, né, doutora? Sim. Fala um pouquinho, compartilha com a gente por que você pensou, você tinha essa preocupação também com a saúde da mulher, o mosquitinho aí da saúde da mulher te picou igual picou a doutora Aline? Assim, primeiramente, né, doutora Aline, parabenizar também pelo Dia do Médico hoje, ouvindo aí tudo que você estava falando, por que escolheu, a especialidade que escolhe a gente, de fato. E, assim, o médico ele precisa gostar de gente. Isso aí. Né? Gostar muito, amar muito o próximo, muito o ser humano, não é fácil. Né? Não é fácil viver com as dificuldades, com as adversidades. Eu faço muito link também com a minha profissão. Eu sou delegada de polícia de carreira, são 21 anos aí trabalhando na polícia, e tem que gostar de pessoas também, tem que gostar do ser humano, atender com dignidade. Uhum. E eu acho que a maior dificuldade que eu sempre enfrentei na polícia é que eu acho que os médicos enfrentam também, de você, às vezes, ter conhecimento de coisas muito particulares das pessoas, principalmente das mulheres, você enxergar ali muitas outras nuances, além do que é a sua obrigação, do que você tem que fazer ali naquele momento, e você, muitas vezes, não ter os recursos suficientes para fazer algo mais.
né? Porque a gente sabe que às vezes a solução daquele problema que a pessoa está apresentando para você naquele momento, ela vai muito além daquilo, né? São coisas que acontecem diariamente na vida dela, coisas que aconteceram anteriormente, que machucaram e que marcaram, e que fizeram com que ela tomasse determinadas atitudes, né? Até questões socioeconômicas também, então, e várias outras coisas. E a gente, quando lida com o ser humano, é um trabalho muito difícil, porque a gente fica ali se questionando, bom, eu vou resolver esse problema hoje, mas e amanhã? Né? Será que isso vai ter solução? Será que a gente vai conseguir fazer algo mais? Né? Então, é um desafio muito grande. Já meus parabéns, assim, de todo coração, em nome aqui de todas as mulheres do Projeto Aurora, pelo Dia do Médico, pela sua dedicação, né? Agradeço. E pela pessoa que você é, e representa aqui para a cidade de Juiz de Fora e para todo o estado de Minas Gerais, principalmente por ser uma mulher. Né? Essa questão, Marissa, do saúde móvel, eu trabalhando, né, falando aí do meu trabalho na polícia e vendo a dificuldade que a maioria das mulheres passam no nosso país, a gente não pode negar isso, né, porque infelizmente nós ocupamos, de fato, o 5º lugar no ranking mundial, né, de país que mais maltrata suas mulheres. O número é real, né, de fato isso acontece, mas é uma questão muito complexa que vai muito além só da violência. Né? E eu acho que a questão do maltrato, né? e que leva todo um complexo de situações que acabam muitas vezes desencadeando na própria violência, porque interfere na saúde mental da mulher, né? Interfere na capacidade dela tocar um relacionamento saudável. Eu e a doutora Aline aqui nos bastidores antes comentávamos sobre isso. Né? Fala-se muito em prender o agressor, em fazer justiça, em vitimizar muito a mulher, mas assim, fala-se pouco também da parte psíquica, da parte emocional, da parte social daquela família, o que levou àquela situação de violência. Né? Então, assim, todo um emaranhado de coisas, e eu vivenciando isso na polícia, né, vivenciando isso, inclusive, quando eu estive à frente, como titular da Delegacia de Mulheres aqui em Juiz de Fora, eu percebi que a parte da saúde também, da saúde da mulher, afeta demais todas as outras questões, principalmente a própria questão da violência. Todas as outras questões, porque o sexo, né, o relacionamento íntimo, é um fator importante dentro de qualquer tipo de relacionamento, não é? É um fator muito importante. E o corpo feminino, ele é muito complexo, né? E a nossa parte hormonal, ela é muito complexa. Então, se você não tem ali um cuidado, né, na área da saúde, com certeza isso vai afetar todas as outras áreas da vida da mulher, todas. Né? Tem a questão da reposição hormonal e tem a questão do próprio câncer. Então, eu pensei em fazer algo mais, né? Começamos aí, foi um grande sonho meu, do deputado federal Charles Evangelista também. Sabe aquilo que você sonha e que está muito distante, mas que você não desiste, vai, e uma hora acontece? Foi o que aconteceu com o Saúde Móvel, e assim, às vezes eu olho para ele lá e eu nem acredito que ele está lá. É uma estrutura que hoje, né, tem lá o doutor Vinícius, até deixar aqui meus parabéns para ele pelo Dia do Médico também, né, que atende no ônibus Saúde Móvel, viaja, hoje ele está viajando lá para Santa Margarida, é longe, né, daqui da base dele, que é Juiz de Fora, está viajando lá para atender essas mulheres, passar orientação, faz a consulta ginecológica, colhe o preventivo, ensina a fazer o exame de toque, conversa sobre várias outras coisas, com toda a paciência do mundo. Então, hoje o propósito do ônibus é esse, mas a gente pode ampliar esses propósitos. Nos bastidores aqui, eu também estava conversando com a doutora Aline sobre isso. Eu depois você vai falar um pouquinho mais. Também, né? Eu acho que quando a gente pensa tanto em fazer medicina quanto em fazer política, eu acho que são duas coisas que podem se misturar e fazer o bem. Eu acho que tem que partir do princípio disso, né? E a questão da política na medicina, na saúde, eu acho que tem que ser sempre vista como um pilar essencial, porque a partir do momento que uma família é saudável, ela consegue trabalhar, então ela gera economia, gera renda.
A partir do momento que uma família é saudável psicologicamente, ela vai ter uma estrutura social melhor, vai conseguir fazer as escolhas melhores, tanto de alimento quanto de qualquer outra coisa, saber os direitos. Então, assim, são duas coisas que não conseguem ser separadas. Não adianta ter uma coisa e não ter outra. E a base, quando eu falo da saúde da mulher, eu acho que ela assim, é lógico que a gente não desmerece, né, qualifica todas, mas eu acho que o seio de uma família, ele se ergue muito através da figura da mulher. Porque a mulher, ela é hormonalmente determinada pela progesterona, que é um hormônio feminino, que o homem quase não produz, para cuidar. O hormônio da progesterona, ele foi feito... Eu sempre falo sobre isso. Eu sempre falo isso, que a mulher, ela nasce cuidadora. Nasce cuidadora. Agora eu não sabia por quê. Nasce cuidadora. Que legal. Por isso que chama progesterona. Quando eu vi ali, depo, né, esse prefixo pró, né, de pró, gerar, né, proteger, progesterona. Então, quando a mulher, por exemplo, ela está gestante, a progesterona dela está alta. Não que ela não queira vida sexual, não que ela não esteja apta para a vida sexual, mas ela está ali porque ela está gerando. E quando, né, a cria, isso em qualquer mamífero, você vê, por exemplo, qualquer outro mamífero que está ali, acabou de gerar, ele cuida daquele ninho. Então, isso é da mulher. Então, se a gente empodera, se a gente leva cultura, conhecimento da mulher, eu acho que a gente está cuidando de tudo. Porque essa mulher, ela está ali para ensinar. Por mais que o homem participe, né, e hoje a gente tem isso melhor, o homem participa mais, é muito mais do que trocar uma fralda, é muito mais do que dar uma mamadeira de madrugada. A figura da mulher, ela é insubstituível, eu acho que num eixo saudável familiar, porque a gente é hormonalmente determinada para isso. É uma transcendência, quem tem a oportunidade de ser mãe, aquela coisa que chama de ser sentido, né? A gente desconfia quando a criança tá doente, sei lá, né, doutora? É uma coisa doida. E a mulher, ela cuida de todo mundo, né? Ela cuida das outras mulheres, dos homens. Né? Às vezes deixa ela pra lá. É verdade. Isso aí você falou tudo. Pois é. Essa questão do câncer de mama, doutora, assim, as campanhas educativas há algum tempo têm surtido eficácia no sentido da mulher estar consciente, mas por que a gente ainda tem um alto índice? A gente consegue explicar isso? É o tratamento que não chega a todo mundo? Na verdade, o que acontece? A questão do câncer de mama, ele é multifatorial, como qualquer outro câncer. O câncer de mama, ele não tem um único fator. Então, 80% a 90% dos cânceres, a origem dele é uma mutação que ocorre aleatória no nosso DNA. Então, do mesmo jeito que uma célula está multiplicando direitinho hoje, por algum fator externo, ela pode sofrer uma mutação e fazer com que essa divisão seja feita de maneira errada. E aí que gera o câncer. Então, o câncer ele é originado por mutação. Às vezes, a gente nasce com uma mutação no gene que a gente herdou, né, dos pais, ali na própria divisão. É uma coisa bem complexa. E aí, a gente chama isso de mutação germinativa. Então, são poucos o índice de câncer que a gente já nasce com esse problema. E são esses que as mulheres conseguem ver nesse teste genético e tirar a mama. Isso. E aí, o que acontece? Não é só você nascer com um gene defeituoso. A gente tem a epigenética, que são os seus fatores emocionais, nutricionais, hormonais, que vão agir nesse gene defeituoso e fazer com que origine o câncer. Então, o que se evoluiu muito na mastologia, né, no tratamento do câncer de mama, e eu falo que eu sou muito sortuda em relação a isso, porque eu peguei essa transição. Quando eu entrei na residência de mama, não se falava em teste genético. Então, eu sou a mastologista que viu isso e que hoje não se falava. Tratava câncer de mama igual para todo mundo. Hoje a gente sabe que o câncer de mama, ele não é tratado da mesma forma para todos os pacientes e tem muito mais a se descobrir além disso. E aí, quando a gente fala de mutação,
né, nos bastidores aqui a gente estava falando, né, dá vontade de fazer o teste genético e tirar as duas mamas. Primeiro, se a gente for tirar as duas mamas, talvez a gente tenha que tirar os 2 ovários, o intestino, pâncreas, estômago, e a gente vai fazer o quê? Vai ficar empalhada, né? Então, loucura. Assim, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, e como tudo na vida, quando surge a novidade, tem muita gente que se aproveita dessas oportunidades, né? A gente tem visto muito as pessoas venderem essa questão da genética de uma maneira muito simplista, e que não é. Entendi. Porque o teste genético, ele é muito amplo. E aquela mutação não quer dizer que você vá originar aquela mutação. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, para a gente não generalizar de novo. Se antigamente a gente tratava todo mundo igual, hoje a gente também não pode achar que a genética vai agir 100%. E quando a gente fala de câncer, muito se fala de mamografia, de fazer o autoexame da mama, da mulher, que eu acho que é importante. Eu tenho pacientes de um bom nível, às vezes econômico, que nunca colocaram a mão no seio, nunca se tocaram, não sabe como é a pele, como é o mamilo, porque aquilo talvez foi passado para ela como pecado. Criancinha fala, não põe a mão aí, né? Já coloca às vezes um sutiãzinho na menina com 1 aninho, vai para a praia de sutiãzinho, de biquíni, porque talvez a parte da mama seja vista como uma maneira erótica e tudo mais. Então, assim, é claro, a gente tem que continuar falando para a mulher se tocar, se conhecer, tem que continuar pregando dos exames de rastreio, porque principalmente a mamografia, ela pega ali o câncer de mama em fases muito iniciais, como calcificações, uma densidade mamária diferente, que às vezes a gente não consegue no autoexame ou no toque pelo próprio médico. A prótese atrapalha o exame? Então, não vou falar que não atrapalha. Só que as máquinas hoje, é igual TV. TV digital hoje a gente vê até o cravo que está ali, né? Até o poro da pele da paciente. Hoje, os exames de rastreio, que é importante a gente falar isso também, né? A gente vê, às vezes, muitos exames sendo feitos, mas às vezes com a qualidade não tão boa, e às vezes sendo laudado por uma pessoa, por um médico que não tem, às vezes, aquela percepção. Então, é claro, tem o mérito dessas campanhas, mas a gente tem que parar de pensar só em número. Vamos fazer 500 mamografias. Não, vamos fazer 100 com qualidade. Vamos fazer 100 orientações de hábitos de vida. Vamos fazer 100... então, assim, parar de pensar em número e pensar na qualidade do serviço e da campanha que a gente pode fazer. Então, quando a gente fala de prótese, por ser um corpo estranho, ele reflete ali a incidência do raio da imagem. Então, dificulta sim, mas com uma máquina boa, com um bom médico laudando, não atrapalha. Você consegue fazer seu exame de rastreio de qualidade com mamografia. É só ter um cuidado um pouco maior. E o tratamento? A gente vê até... Eu tenho uma prima, doutora, que teve reincidência, e ela teve o primeiro antes de 40 anos, e agora teve reincidência, ela está fazendo a químio com medicamento. Uma coisa, acho que é até difícil no Brasil, tem que judicializar. O que tem chegado de novo, assim? Primeiro que quando a gente fala de quimioterapia, também se evoluiu muito. Porque o quimioterápico é uma medicação. É uma medicação. Quimioterapia nada mais é que a paciente ir para uma clínica e tomar uma medicação injetável por tantas horas. Por exemplo, a quimioterapia de câncer de mama leva em média 2, 3 horas. O paciente fica ali sendo infundido medicação por via venosa. Por outros cânceres, às vezes 8 horas, 9 horas de quimioterapia. A medicação oral, ela vem muito depois dos testes genéticos. Porque você consegue desenvolver, isso aí são milhões de pesquisadores, de cientistas que vão desenvolver uma medicação oral para agir naquela membrana, no receptor daquele tipo de tumor. E antigamente, por exemplo, aquele tumor que ele recidivava, a gente não tinha muita opção para ele, não tinha muita arma para ele. E o que se tem desenvolvido na indústria farmacêutica, de produção de medicamentos são esses, tanto na via oral,
que a gente tem muito medicamento bioral hoje para isso, quanto na via sistêmica. É você usar o medicamento para aquele tipo de tumor. Então, você consegue individualizar. Porque a quimioterapia na veia, ela é como se fosse assim, vão jogar uma arma, um tiro de canhão na formiguinha. Vai matar a formiguinha? Vai, mas vai matar tudo ao redor dela. Então, o que se tem evoluído é você matar aquela célula que exibe aquele receptor daquele tipo de tumor. Para diminuir os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais. Como a infertilidade, por exemplo, no caso da radioterapia, tem alguma coisa a ver? Tem. Na verdade, o que acontece? A quimioterapia venosa e a radioterapia nada mais é como se a gente fosse fazer um raio-x. Entra numa máquina e são emitidos raios, alfa, beta, gama e tudo mais. Faz-se uma programação para matar aquela célula com outra via. Porque o câncer de mama, quando a gente fala câncer de mama, ele não se restringe à mama. A mama ela é um tecido que ela é muito nutrida, tanto por vasos sanguíneos quanto por vasos linfáticos. Então, uma célula tumoral da mama, ela cai na corrente sanguínea e na corrente linfática e vai para o corpo todo. A partir do momento que a mulher ela tem um diagnóstico de câncer de mama, ela tem células sanguíneas rodando ali. E aonde ela vai se fixar, vai se desenvolver a metástase. Então, por isso que a gente fala muito de câncer de mama, porque é um câncer que ele emite metástases com muita frequência e muito fácil. Qualquer tipo tumoral. Talvez até por isso tem alta incidência também de mortes, né, Sim, doutora? sim. Infelizmente a gente fica sabendo de casos. Sim, e às vezes nem é só morte, às vezes é comorbidade, né? Então, às vezes a paciente, por exemplo, tem uma metástase óssea. Então, ela tem dor para locomover, faz fratura de coluna, tem uma metástase pulmonar, tem uma dificuldade respiratória, uma tosse crônica. Tem alguns tipos de tumor que tem metástase cerebral, então a paciente tem queda ali cognitiva, de raciocínio, às vezes mulheres jovens, 60, 50 anos, dementes, né? Então, hoje, nem sempre a paciente ela morre do câncer, mas às vezes ela convive 10, 15 anos com as complicações, com as metástases ali. A gente consegue evitar a mortalidade, consegue até dar uma qualidade de vida para ela, mas ela está cheia de problemas ali, até para a própria vida dela, para a própria qualidade de vida dela. Né? Assim, eu falei sobre a infertilidade, tem uma amiga, Elisângela, né, esposa até do Júlio Obama, eles estão assim, muito felizes. Ela já está com 42 anos, mas está com uma barrigona enorme, vai ter neném aí nos próximos dias, e eu acompanhei a luta dela, sabe? Dela não foi câncer de mama, ela teve câncer no sistema linfático. Né? Foi uma luta aí de muitos anos, ela, né, e tal, e por fim ela conseguiu engravidar natural, assim, não fez a fertilização in vitro, acho que eles optaram por não fazer, e ela acabou conseguindo engravidar. E é uma coisa, Sheila... É uma vitória, né, da medicina, nesse caso. Sim. E é uma coisa, Sheila, que a gente tem que falar, e a gente faz muita campanha de Outubro Rosa. Eu até esse mês tirei férias, parte no HU, para dar conta de poder, porque eu gosto, primeiro que eu gosto, e segundo, para ter tempo mesmo. E aí a gente vê muito se falar agora, se questionar no poder público, né, no sistema público de saúde e até no sistema privado, os planos de saúde hoje não garantem congelamento de óvulos naquela mulher que faz tratamento oncológico. Olha, é mesmo. Hein? O SUS não permite, não tem isso, são poucos centros de referência que permitem isso para a mulher. Então, hoje, por exemplo, uma paciente jovem que passe por um processo de câncer, ela tem que arcar, né, de forma particular para ela congelar os óvulos dela, e ela está tratando de câncer. Então, é uma realidade que a gente já precisa mudar. Eu falo assim, cada ano a gente pensa numa coisa. A Elisângela foi muito jovem, tinha acabado de casar. Pois é, e às vezes a menina com 17, com 18 anos, tem uma leucemia, um linfoma, e a família fica com aquela dúvida. Geralmente, quando a paciente é jovem, ela volta à fertilidade depois de 5, 6, 7 anos da quimioterapia. Mas é uma dúvida. A gente não sabe como aquele ovário vai responder. Não sabe. Eu tenho uma paciente que ela é praticamente da minha idade, ela descobriu agora
ela teve câncer de mama, foi uma das minhas primeiras pacientes de convênio. Ela é uma enfermeira, o marido é enfermeiro também, ele já tinha um filho, e ela descobriu câncer de mama com 32, alguma coisa super assim, nova. Super nova. Fez teste genético, não era mutação. Então, alguma coisa ali no estilo de vida dela, ou a própria, né, profissão, enfermagem, 12 por 36, não dorme direito, né, não come direito. Lida com sofrimento muito de perto, né? Pois é. Enfim, ela fez um câncer de mama, ela tratou o câncer de mama com quimioterapia, ela ficou sem menstruar por um tempo. Então, quer dizer, se não menstruava, ela não estava, teoricamente, ovulando, e ela voltou a ovular uns 2, 3 anos atrás. E a gente colocou um DIU nela, não hormonal, porque é o que as evidências científicas hoje nos permite para evitar filho, porque até então, na cabeça dela, ela já tinha um filho, já tinha curado de câncer, ela queria mais que viver a vida mesmo. Uhum. E aí, agora, recentemente, ela foi no consultório e virou e falou assim, eu tô com a menstruação atrasada. Primeira coisa que me veio na cabeça é gestação. E ela não acreditou, pediu um beta-HCG para ela, veio positivo, gestante. Não queria, achava que não era possível e agora tá radiante. Mas vamos supor que ela com 32 anos não tivesse um filho, quisesse engravidar depois, e ela teria que arcar com tratamentos caros, porque o plano de saúde não cobre e porque o SUS não cobre. Então você fica ali. São 2 dilemas. Eu estou com câncer, eu tenho que tratar de câncer. E o que vai ser o meu futuro reprodutivo? Não se fala disso. Então, eu falo, cada ano muda alguma coisa que a gente tem que bater um pouco na tecla ali para mudar. Então, essa parte reprodutiva é uma parte que a gente tem muito que evoluir ainda. Uma coisa que me preocupa também, que eu vivi isso recente com a minha mãe, essa questão da menopausa e da reposição hormonal. Até que ponto que se faz hoje reposição com esses medicamentos? Eu até já vi que tem algumas pesquisas que dizem que pode ter uma relação do aumento de casos de câncer de mama e colo de útero com essa reposição, que não é uma reposição bioidêntica. E tem um monte de senhora que sai do consultório da médica com uma indicação de não fazer a reposição com hormônio, sabe, doutora? Assim, e é uma coisa que eu hoje me preocupo. Não sei se você se preocupa. O que eu vou fazer na minha época? Primeiro que a gente tem que deixar muito claro o que é o hormônio. O hormônio é uma substância que a gente produz. Então, por mais que ele seja bioidêntico, a gente não consegue reproduzir o que Deus, né, de maneira suprema, conseguiu fazer por nós. Mas eu acho isso até engraçado, porque eu acho que a gente tem que oferecer para a paciente qualidade de vida, independente da via. Então, se fazer reposição hormonal hoje, ela tem que, primeiro, se basear nisso e se basear no que a gente tem de evidência científica. A gente tem os hormônios bioidênticos hoje, tanto na forma de gel, transdérmico, implante, que facilitam. A diferença do implante para um gel é que você não precisa de aplicar todo dia, uma liberação controlada. E aí, muito do que as pessoas, às vezes até o profissional médico prega, é que a reposição hormonal ela vai causar câncer. Se isso fosse verdade, a gente ia ter câncer com 15, com 16 anos, que os hormônios estão lá no teto. E por que a maior incidência de câncer de mama, por exemplo, na mulher, é com 50, 55, quando eles caem. Então, não é repor hormônio, é repor da maneira correta, no tempo correto, na dose correta e com medicação correta. E aí, quando eu falo assim, a gente tem que ser muito consciente do que fala, principalmente o médico, porque ele é formador de opinião. Então, se ele não sabe do que ele está, né, não é da base dele, não é da estrutura, ele não se especializou para aquilo, ele não estudou para aquilo, passa para um colega que saiba fazer, que tenha uma segurança para fazer, mas que não seja assertivo nisso, não vai fazer porque aumenta seu risco. Então, é claro, em algumas pacientes não pode, em outras pode e deve. Hoje a gente tem pesquisa que até em algumas pacientes de câncer, você fazer o hormônio. Porque não é só curar o câncer dessa paciente, é curar o câncer e trazer qualidade de vida para ela. Você vai curar o câncer dela, vamos supor, né? Se fosse comigo, você prefere só tratar o câncer e acabar com a sua vida sexual, autoestima,
Gente, hormônio, ele te dá a disposição para você levantar, né? Então, a gente tem que ser muito cauteloso. Hoje a medicina ela é individualizada. Muito. Né? A saúde é uma receita de bolo. Não tem. E que bom que é isso, porque seleciona muito os tipos de tratamento e ele é de maneira mais adequada. Eu falo por mim mesma, sabe, doutora Aline, Maressa, as meninas ali, eu sempre corri atrás de tratar da minha saúde, da saúde feminina mesmo, de estar fazendo tudo direitinho, mas já sofri um bocado, tá? Eu acho que assim, um número muito grande de mulheres sofrem também, tanto com essas questões hormonais, quanto com outros problemas. Um problema que a gente pode até voltar para falar especificamente sobre isso, que é a questão da endometriose também. Né? Eu, desde os 15 anos de idade, eu tinha cólicas, mas cólicas assim, incapacitantes. No segundo dia da menstruação, normalmente eu chegava até a desmaiar, com queda de pressão, que eu tenho esse problema, minha pressão cai com muita dor, mas é uma dor assim, insuportável, porque estava rasgando tudo, sabe? Então eu faltava aula, eu às vezes passava mal na rua, várias vezes, e eu tinha que ir para o hospital para tomar Buscopan na veia, só o venoso que passava a minha dor. Isso, então assim, ficava 2, 3 dias incapacitada, ia ao ginecologista, não tinha muitos recursos na época, só fazia ultrassom, não aparecia nada, isso mesmo é coisa de menina. Né? Na época eu já completei 43 anos agora, né? Então quando eu tinha 15 anos, era que a gente ouvia falar, é coisa de menina, e eu fui ouvindo isso a vida inteira. Até que eu me casei muito jovem, com 19 anos, e ser mãe sempre foi um sonho muito grande para mim, sempre foi. Né? E eu falei assim, gente, eu estou me casando agora, mas assim, eu acho que ter um filhinho não vai me atrapalhar em nada. Eu estava estudando e tal, trabalhava, e eu sempre fui muito, assim, muito prática, nunca, nada me atrapalha, né? Eu queria, mas fiquei 9 anos casada e nada desse filho chegar. Então, eu já estava chegando próximo aos 30 anos, né? Aí comecei a me preocupar. Fui aos médicos, fiz diversos exames e o raio da endometriose não aparecia. Nada, não existia esse diagnóstico. Então, eu tive que recorrer às fertilizações in vitro. Eu tinha condições de fazer, eu já tinha passado no concurso de delegada, era bem casada também. Então, eu tinha condições de fazer. Mas é uma angústia, assim, violenta, porque cada vez que eu fazia que aquilo não dava certo, para mim era a morte. Porque se eu não tenho nada, ele não tem nada, por que eu não posso ser mãe? Né? Eu me questionava muito, até que um dia deu certo. Fui indicado para uma clínica lá em Belo Horizonte, a clínica Origem, né? Eu tenho um carinho muito especial por eles. Fiz lá, eu já estava assim, cética, eu não estava mais acreditando, tanto que quando o dia de pegar o exame, eu já tinha tido um sangramento antes do resultado, um pequeno sangramento, falei, já era. Eu fui lá buscar muita contragosto, e eu já estava com embriões congelados, e o médico, não, tem que ter o beta-HCG, para poder a gente prosseguir com o tratamento. Eu não quero mais, e fiquei, levei, eu fui abrir o exame no dia seguinte, porque aquilo para mim era algo assim, emocionalmente terrível. Eu abri aquele exame e não ver o beta-HCG positivo. Eu chorava muito, eu ficava tipo 2 dias chorando dia e noite. Sabe? E não adiantava me consolar com nada, eu não me conformava com aquilo. Até que eu fui abrir o exame no outro dia e eu estava grávida. Né? Foi assim, um momento muito feliz para mim. E assim, eu fico muito preocupada até com a saúde pública do Brasil, porque eu sei que várias outras mulheres passam por esse problema. Eu sei que o que me incapacitou foi a endometriose, porque foi descoberto no parto. Sabe? A médica viu no parto, e depois do parto o quadro se agravou demais mesmo. Eu tive um endometrioma de 800 gramas, precisou remover o ovário esquerdo, remover meia trompa, sabe? E assim, muitas dores, muito sofrimento. Depois eu fiz de novo a fertilização, vieram os trigêmeos, e era para completar. E depois, muito depois dos trigêmeos, eu sempre lutando com isso, é que eu coloquei o Dilmirena, foi o que resolveu a minha vida. Né? Em relação à endometriose, hoje eu nem lembro que existe mais nada, sabe? A pessoa não menstrua, eu não me lembro nem de que existe essa questão de endometriose. E também faço a questão da reposição hormonal. E me traz uma qualidade de vida muito boa,
né? Ainda mais que eu não tenho um ovário, o meu outro ovário ainda tem um endometrioma, mas que a gente deixa ele lá quietinho, né? Controlando e tal. E assim, é tudo dosado. Se você faz o exame e os seus hormônios estão abaixo, você precisa, né? Fazer com que eles... É assim que eu entendo. Nem a mais, nem a menos. Mal. Exatamente. Taxa que tem. É a taxa que tem que ter. Até porque quando o próprio mecanismo de envelhecimento, tanto na mulher quanto no homem, ela vai junto com a queda hormonal. Tem um médico que eu gosto muito em São Paulo que ele fala assim, a gente envelhece porque os hormônios caem, ou os hormônios caem porque a gente envelhece. Então, teoricamente, se a gente mantivesse os níveis de vitamina, de hormônios todos estáveis durante o tempo, a gente não envelheceria? Não sei até onde que a gente vai poder fazer isso com qualidade. Mas, e até em relação, o Sheila, que você falou, né, do DIU, de Mirena, a gente evolui muito nessa área. Porque aquilo que você falou, Mirena me fez bem. E às vezes o paciente coloca e não faz bem, mesmo com endometriose. Hoje eu uso o implante, né? Substituiu o Mirena, na verdade, mas ele me ajudou muito tempo. Então, assim, a gente tem que estar a par disso. Eu falo que, por isso que a gente, hoje, dia do médico, o real médico é aquele que estuda todo dia, que vê o que está sendo evoluído, porque a medicina, ela muda a cada dia. A genética que vem... De verdade, para a gente individualizar o tratamento. Não adianta a Sheila de hoje, com todas as suas funções, com todas as suas preocupações, ser tratada da mesma maneira da Sheila de 20 anos atrás, de 25 anos atrás. E a gente tem que focar nisso, para a gente fazer uma saúde de qualidade. Aí a gente agradece, né? Agradece. E é difícil, porque assim... Envolve toda a nossa vida, Envolve toda a nossa vida, até o próprio ato do médico. Para a gente fazer um atendimento de qualidade, a gente precisa de tempo, a gente precisa de raciocinar, a gente precisa de conversar com aquela paciente, saber o estilo de vida dela. Isso não... E aí tem lá o convênio, o gasto que você... Então, assim, é muito mais complexo do que a gente possa imaginar a gente fazer um atendimento médico de saúde de qualidade. E aí, quando a gente fala de Outubro Rosa, né, que é uma coisa que mastologistas às vezes falam que a gente vira que esse Power Ranger rosa, né? Na época do Outubro Rosa, que a gente tem que falar, vai na rádio. Eu já fui o mês todo. O mês todo. Eu já dei palestra em igreja, já dei palestra em escola. Assim, se você pensar, eu já fiz. Então, assim, a gente tem que lembrar que a mulher ela é muito complexa. Demais. Eu contei um pouquinho da minha história para ver a complexidade. E eu fico imaginando, se eu não tivesse, por exemplo, o que a gente vê muito hoje, né, as mulheres que não têm condições. Entendeu? E se eu não tivesse, o que seria de mim hoje? Certamente eu não seria mãe. Certamente eu teria uma qualidade de vida muito inferior e pior do que a que eu tenho hoje. Né? Então, e como que uma mulher vivendo com dor todo mês, ela vai progredir na escola, estudar, trabalhar? Então, quando a gente vê, por exemplo, eu gosto muito de estudar essas questões da história, né? Acho que tudo baseia nisso aí. E quando a gente fala, sem falar de cunho religioso, quando a gente vê do domínio da Igreja Católica, né, ali na Idade Média, ela colocava a mulher como uma coisa assim, danosa. A mulher, ela faz uma coisa errada. E aí as famílias começaram muito a menosprezar o que aquela mulher sentia. Então, quantas meninas no passado, se fala muito assim, a endometriose é a doença da mulher moderna. Será? Será que alguém perguntava para uma menina jovem, na época lá da Idade Média, se ela desmaiava? Tem alguns casos, eles falavam até de histeria, né? A histeria da mulher, não sei se vocês sabem, vem de ístero, que é útero. Olha. Então, eles atribuíam a histeria, a loucura da mulher, por acúmulo de líquido dentro do útero. Olha. Então, daí que veio essa palavra histeria. E aí, da paciente jovem, seria porque acumulava menstruação dentro do útero, que é um sinal de endometriose. A endometriose é o acúmulo de sangue na cavidade, lá antigamente. E quando a mulher já era mais velha,
era aquela mulher que não tinha relação sexual. Então, se acreditava que aquela mulher que não tinha relação sexual, que ela não tinha um marido para ter, né, para tirar aquele líquido de dentro do útero, ela era uma mulher histérica. Olha. Tanto que viúvas eram internadas, às vezes, em manicômios, consideradas como mulheres loucas, porque olha, gente, se atribuía. Isso aí. A gente reclama de algumas coisas, mas já sofreu muito. A gente já ganhou muito. Gente, E a gente tem que saber isso. Eu acho legal a gente saber essa luta para a gente entender, às vezes, aquilo que você falou vem de gerações. Então, foi a criação que você teve da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, que talvez viveu tudo isso sem o conhecimento que a gente tem hoje. É o conhecimento que liberta, né? E já que a doutora falou de uma coisa pessoal aqui, eu recente tive essa questão de uma incontinência urinária por esforço, quando eu corria muito e tal. Eu achei interessante a ginecologista falando que a gente também, quando vai envelhecendo, tem um pouquinho de flacidez ali naquela questão pélvica, né? E a gente vê muitas mulheres, às vezes com 50 e poucos anos, fazendo a cirurgia da questão da bexiga, né, doutora? É uma grande coisa, assim, para nós também, que eu acho que isso deve interferir um monte de coisa, né? Eu tive que fazer exercício, fisioterapia. E aí entra outra coisa muito importante dos hábitos de vida da mulher moderna. A gente ganhou muito. A gente acha bonito não ter que varrer uma casa, não ter que passar um pano, não ter que agachar para limpar um vidro. A gente acha lindo isso. E, às vezes, a mulher que fica ali muito tempo sentada, né, envelhecendo, não fazendo, né, ativando a musculatura pélvica, ela vai chegar ali com 50 anos, espirrando, faz xixi. E 50 anos hoje, assim, na minha opinião, está no auge. Tá fez se sentir mais bem resolvida. Ela está no auge político, social, econômico, de estudo, mais tranquila para exercer talvez o autocuidado, e aí começa alguma alteração de perder xixi, que é uma coisa incômoda, né? Você imagina você ficar... Igual quando eu corri, eu falei, gente, o que é isso? Eu tive um parto natural também, mas... E independente de parto, são os hábitos de vida da mulher moderna. Primeiro que a gente... biologicamente, a gente foi feita para reproduzir, e a gente não reproduz na maneira que a gente precisaria reproduzir. Mesmo quando reproduz, tem aquela coisa romantizada do parto, é o parto natural, e não se trabalha, às vezes, a musculatura pélvica de uma mulher. Eu falo que é uma luta sem fim a gente falar sobre isso, porque se falava assim, minha avó teve 12 partos, 13 partos. E, às vezes, era aquela avó que fazia o serviço dentro de casa. Lavava, passava, agachava, né, limpava o chão. Hoje em dia, pá tem cabo, tudo. A gente quase não agacha mais. A gente não faz esses exercícios pélvicos. E os que a gente faz na academia ajuda? Resolve muito. Olha. Que legal. E aí, sim. E aí o profissional de educação física, ele tem que ter essa consciência de que a mulher chegou àquela idade, ela tem que trabalhar aquela musculatura, coisa que não vai trabalhar às vezes no homem. O homem também tem a musculatura pélvica que ajuda nessa questão ejaculatória, de ereção, mas a mulher, principalmente, ela precisa disso. Estou vendo que o canal da mulher é bem menor. É bem menor. A uretra da mulher, ela repousa ali em cima, no teto da vagina. Então, com o envelhecimento, e aí, eu falo, a gente pode ficar aqui um ano falando, né? Pode ficar. E aí, o que acontece? Hoje a gente vê essas meninas muito jovens, 12, 13 anos, começando às vezes pílula de anticoncepcional. Né? E aquele hormônio ali diário, isso a longo prazo faz com que aquela vagina ela fique um pouco atrofiada. E também as meninas ficam só na frente do computador, na frente da televisão, não tem mais aquela... A gente tem milhares de coisas para mudar. E aí, quando chega, né, nessa fase de queda hormonal, que ela não começa só na menopausa, a queda hormonal na mulher, ela começa aos 25 anos. A queda... Eu achei que era com os 40 e poucos. Com 25 anos, começa. Agora, você então, vai... o ápice do hormônio mesmo é pouco, né? O ápice do hormônio é pouco. Do hormônio é pouco. Até porque, se a gente
teoricamente, a gente acaba com a nossa fertilidade com 50 anos, não tem como isso cair de uma hora para outra. Eu brinco que às vezes o ovário vai catimbando ali, mas a gente tem uma queda hormonal na mulher a partir dos 25 anos. Só que, como que você vai fazer esse controle? Você vai levar uma menina de 20 anos para colher o hormônio com 15 anos, para ver como é que está caindo, começou a cair? Então, a gente tem que acompanhar isso tudo, lembrar que o hormônio não é só a medicação. Então, pílula anticoncepcional é medicação? É hormônio. Pílula anticoncepcional é hormônio. Tem hormônio na carne de frango, porque se você dá hormônio para o frango de granja, você está ingerindo aquele hormônio. Tem hormônio talvez no ovo, tem hormônio no conservante, no agrotóxico que está usando em algumas coisas. Então, a gente tem que parar de pensar que o hormônio é aquele que faz na reposição hormonal. A gente tem hormônio na gordura. O tecido adiposo nosso, ele produz um hormônio, que ele é mais danoso do que o hormônio que a gente toma. E quanto da obesidade hoje é tão frequente? Então, são milhares de coisas para a gente falar dessa questão da mulher. E essa questão da incontinência urinária, por exemplo, é um problema assim, mais comum. Eu tenho uma amiga que ela não pode rir, porque ela solta urina. E aí pensa, dá risada, solta urina. O pessoal fala muito de uma cirurgia, como chama? Períneo? Períneo, Isso, né, desde sempre o pessoal faz, mas por quê? Como que ela é indicada? Assim, a gente como leigo, né, fala, a bexiga tá caída. Tá arriada. Bexiga arriada. Só tem essa cirurgia, existem outras coisas mais modernas, assim? O que acontece? Quando a gente não tinha esses conhecimentos anatômicos, hormonais, se via uma imagem. A gente ainda faz muito desse tipo de cirurgia, né, que é a perineoplastia, justamente por conta dessa queda anatômica. É como se fosse assim, um tubinho. O tubinho é a uretra, que passa o xixi. E aí, se esse tubinho ele altera o ângulo dele, o xixi sai com mais facilidade. Agora, se substitui muito a perineoplastia por outros métodos menos invasivos. Porque a região pélvica não adianta. Você vai colocar no lugar, amanhã ela já não está naquele lugar. Porque tem a lei da gravidade, tem a questão hormonal. É tipo uma plástica, né? É como se fosse. E aí, o que acontece? E nem todos os casos são só por conta dessa variação anatômica. Entendi. E aí, com o passar do tempo, eu falo que eu também peguei essa transição, porque quando eu fiz residência de gineco, em 2009, 2010, a gente fez muita cirurgia de períneo. Hoje, a gente quase não faz mais tanta cirurgia de períneo. Porque, primeiro, diminuiu muito a taxa de natalidade. Então, hoje em dia, 1, 2 filhos. E se aumentou muito o conhecimento anatômico dessa região. E aí vieram outras cirurgias mais simples. Vieram o sling, que é, às vezes, uma faixinha que colocava. Vieram essas questões de fisioterapia pélvica. O pessoal da fisioterapia começou a estudar mais essa parte, né? Agir de maneira melhor nisso aí, com eletroestimulação. Você fez? A bolinha também, e a gente sentava, às vezes, trabalhando no computador e lembrando de fazer o exercício. Isso, lembrando. Eu falo muito isso. E aí, engraçado. Isso tem que ser levado desde jovem. As meninas, elas têm que saber que é autoconhecimento que a doutora falou aqui no início, e apesar do nosso país ser muito sexualizado, quando a gente conversa com outras culturas, o Brasil ele é muito sexualizado, mas só pelo ato. O autoconhecimento a mulher não tem. Então, às vezes, ela tem relações sexuais frequentes, mas ela não sabe onde é vagina, onde é uretra, onde é ânus, ela não sabe. E fica difícil até de ter prazer, né? Porque não se conhece. Não se conhece, não sabe nada. E quantas vezes a gente pega pacientes que estão grávidas e nunca foram no médico anteriormente? Muitas. A gente já fez pesquisa nisso no Hospital Escola, na Maternidade Terezinha de Jesus. A gente tem esses dados representados de um número altíssimo de adolescentes que nunca foram levadas ao médico. E aí inclui milhares de coisas. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma gestante
que ela estava com medo de pré-eclâmpsia e tal, né, que são alterações, e fala assim, mas a gravidez não é doença. Não é doença na paciente que é saudável. Mas quem garante que essa gestante, que nunca fez um exame, não está doente? Ela ficou grávida e não tinha alguma doença de base. Verdade. E então, vai muito além do que a gente possa pensar. Inclusive, vamos falar aqui uma linguagem bem leiga mesmo, né? E casos que a gente já viu, inclusive no interior, eu sou criado no interior também, doença de gato. Né? Dizem que é alguma coisa, né, que a pessoa é portadora de algum vírus, alguma coisa que afeta a criança. A criança, né? É a sífilis. É a sífilis, tá? Por que eles falam doença de gato? Porque a criança nasce com um dente, parecendo aquele dente pontudinho, igual de gato, tá? Nasce com algumas alterações de osso. A gente que é criado no interior, a gente escuta vários termos que eles jogam pro animal, né? Então, a doença de gato, às vezes a doença do galo. A minha mãe fazia isso. Eu era adolescente, ia pegar gato, minha mãe, vai pegar a doença de gato. Quando você tiver filho, vai nascer igual da fulana. Eu ficava desesperada. Que é o sífilis, né? E aí tem a toxoplasmose, que também é transmitido pelo gato. Mas assim, né? Cada lugar tem um tipo de falar a linguagem coloquial. E é importante a gente falar isso, né, Sheila? Porque independente do jeito que a sua mãe falava com você, ela te dava uma orientação em saúde sexual. Exatamente. Não deixava de ser uma orientação em saúde sexual. Mesmo que fosse com medo, você ficava com medo. Você ficava com medo. Mas é o que você falou, não tem problema nenhum você ter um gatinho, você ter um animal, você ter uma vida normal. Isso. Basta você ir ao médico, fazer os exames para conhecer a sua saúde. Isso aí. E isso precisa estar igual a gente vive a geração do YouTube e tal, para os podcasts, para os meninos. Tem que ter essa qualidade de informação para elas, né, doutora? Tem. Assim, eu sempre falo que é um jargão que eu não sei se alguém já usava antes, mas eu sempre coloco que informação é poder. Então, a partir do momento que a gente conhece, independente do que seja, se você leva um carro no mecânico e se você sabe mais ou menos alguma coisinha, você vai entender o que está sendo feito. E se a gente não conhecer o mínimo da gente, principalmente anatomicamente, que é coisa que está ali visual, saber onde está cada coisa, a gente também acaba sendo guiado por opinião do outro, sem ter a opinião própria formada. Doutora Aline, isso que você falou é tudo, entendeu? É exatamente a filosofia do Projeto Aurora. Informação é poder. Hoje em dia prega-se muito essa palavra empoderamento feminino, no sentido de que a mulher pode fazer tudo que ela quer, do jeito que ela quiser, a hora que ela quiser, ninguém tem nada a ver com isso, e eu já não concordo muito com isso. Eu acho que a mulher empoderada é a mulher informada, a mulher inteligente, a mulher capacitada, que vai agir com razão, né? E com isso ela vai ocupando seu espaço pela sua capacidade que ela tem, muitas vezes nem sabe disso. Isso aí. É isso que a informação é poder. É isso que a gente pode fazer, tudo que a gente fizer é uma balela, né? Porque ninguém a gente pode. vive em comunidade, tudo que a gente faz tem consequências, e tem a consequência no outro, né? E eu acho engraçado, né? Porque nós três aqui falando, né? Nós somos da mesma geração. Isso. A geração das nossas mães, ela foi muito tolhida. Muito. Então, pelo menos eu vejo isso. A minha mãe foi aquela pessoa da transição, da repressão, para começar a entrar no mercado de trabalho. Isso. Hoje é normal a gente estar no mercado de trabalho. A gente tem muito a ganhar ainda, mas já é uma coisa que já é... Você já acha normal uma mulher dirigir, você já acha normal uma mulher votar, você já acha normal uma mulher exercer seus direitos. Agora, a gente tem que talvez retroceder em alguma coisa da gente estar deixando de informar e deixar de dar qualidade para aquela mulher voltar a ser mulher, voltar a ser mãe, voltar a ter o tempo dela para cuidar da saúde dela, que às vezes isso não tem. A gente não pode querer ter direitos e ter os direitos iguais ao do homem, porque a gente não é igual ao homem. Não somos de jeito nenhum. Não somos iguais. Eu acho muito engraçado. Eu não quero ser também. Eu não quero ser igual. Hormonal, corporal. Então não adianta. O homem, ele tem um sêmen que vem de semear. Então, teoricamente,
ele produz ali várias sementes por dia. A gente produz um óvulo por mês. Exato. E olhe lá. Eu não quero ser igual, eu quero ser respeitada por ele, mas eu como mulher, eu também quero ter os benefícios de ter um homem alfa que me protege e me ajuda. E aí esse negócio de alfa é engraçado, né? Esse negócio de alfa é engraçado, né? Porque os homens hoje, daqui a pouquinho, não podem nem chegar na mulher mais. E aí entra... daqui a pouco a gente tem que lembrar, tem 2 Instagrams que eu gosto muito, e outro dia eu estava vendo o cara reclamar, falando que a própria mídia estava bloqueando, falando de algumas coisas que alguns movimentos feministas estavam reclamando, falando dessa questão da biologia, da psicologia do homem proteger a família, do homem prover a família. Está na Bíblia. É mais do que isso, gente. Isso é hormonal, isso é biológico. A testosterona, se você tacar a testosterona na mulher, vamos supor, ela vai ficar violenta, musculosa e forte. Derrubar um caminhão se for Derruba um caminhão se for preciso. Mas ela deixa de ser mulher. Ela faz ângulo de mandíbula. Ela perde cabelo nas regiões que tem que ter. Então, assim, a gente é hormonalmente diferente. Então, a gente talvez hoje tenha que voltar para o lado feminino. E aí inclui o autocuidado, do Outubro Rosa, da mulher ter o direito de fazer os exames dela. Muitas das mulheres trabalham para sustentar a família, trabalham em 2, 3, 4, 5 empregos, e a gente romantiza isso. Chama de pãe. Gente, parar com isso. Pai é pai, mãe é mãe. Ficar em casa e não trabalhar. E não trabalhar, acha que é menos. Ou às vezes até a mulher mesmo, ela entra na angústia, fala... Que é bombardeada com isso o tempo inteiro. E ela não é menos do que ninguém. Não é menos Não é mais, não é menos. Não é mais, é menos. É a opção dela. Então, a gente tem que... Eu brinco e falo assim, a mulher pode ser o que ela quiser. Até ela virar um homem, ela pode. É só colocar testosterona. E a gente tem que parar com isso. Eu fico muito feliz mesmo de ser convidada para esses eventos. Às vezes, né, a gente fala um pouco além do que a gente talvez seja da pauta de falar, mas eu acho tão importante isso. O propósito é esse. E achar... a medicina da mulher aqui. Exatamente. E achar mulheres com a mesma cabeça, né, com ideologias diferentes, porque se a gente consegue... levar o conhecimento, que seja para a mulher que trabalha na sua casa, para sua irmã, para sua filha, para sua mãe. Nós, às vezes, estamos tendo que educar as nossas mães, o nosso papel de mulher. Minha mãe achou uma loucura eu pegar um carro e dirigir 40 minutos. É uma loucura, a mulher não pode fazer isso. Então, a gente talvez vai ter que educar as nossas mães. O que é ser mulher? Por que eu não posso e por que um homem pode? Exatamente. Então, a gente está numa transição. Então, acho que o nosso papel é esse mesmo. É o que eu faço também. Eu dirijo muito, igual ontem mesmo. Eu vim do sul de Minas sozinha, à noite, chovendo. Ficava todo mundo, pelo amor de Deus, no celular. E se fosse um homem, talvez não se sentiria tanta essa angústia. Exatamente. Eu dirigi 6 horas, mas por quê? Porque eu preciso fazer. Se eu precisar fazer algo que não é assim, naturalmente, eu vou fazer. Só que também, a contrapartida, eu tenho consciência da minha parte feminina de mulher. Por exemplo, eu cheguei em casa à noite, eu tenho que olhar, fazer uma comidinha para os meninos. Se tiver uma loucinha lá, eu tenho que lavar a loucinha, eu tenho que olhar o médico deles, eu tenho que olhar os cadernos, eu tenho que olhar... Não que o pai também não possa fazer isso, mas isso, se a gente começar a fazer o que é contra a nossa cultura, e coisas bobas, por exemplo, se eu chegar em casa e falar, vai fazer você... Eu vou deitar aqui, vou abrir uma cerveja, vou tomar e vai você fazer. Ele começa a não te olhar mais. Inclusive, como Sheila, mulher, e o relacionamento acaba. É simples assim. Inclusive, falando dessa questão da bebida, o etilismo, ele é um fator de risco para câncer de mama. Olha só. E hoje em dia, a menina acha bonito beber com 13 anos. Fumar. Tem isso, bebe igual homem. Fuma. Fala, não, bebe igual homem. Outro dia eu vi um negócio na internet, até um amigo meu, ele falou assim, nossa, eu tô com vergonha de você, acho que não vou conseguir olhar na sua cara. Me mandou um vídeo desses memes da mulher abrindo uma garrafa com a parte genital dela. Meu Deus. Esses memes. Uhum. Aí, e ele é casado com uma amiga minha, virou e falou assim, onde compra uma dessas? Eu virei e falei assim, acho que é mais fácil você comprar um abridor de garrafa. Deve custar R$ 2,99 no supermercado.
Se você vê a sua mulher como uma simples pessoa que abre uma garrafa, né? Eu acho que está tudo errado. Né? Ele ficou numa vergonha. No primeiro dia ele virou e falou assim, e ele ficou o dia inteiro me mandando mensagem, falou assim, nossa, desculpa. Eu falo assim, mas a mulher, talvez ela está se comportando de uma maneira que ela vai ser vista só como uma abridora de garrafa. Então, é aquilo do empoderar de uma maneira talvez errada. E por conta disso, isso acontece porque não se tem informação. Então, a partir do momento que a gente conhece a biologia, conhece a anatomia, conhece os princípios da humanidade, a mulher é mulher desde sempre, não mudou. Mudou o ritmo de vida, a sociedade, mas a mulher não mudou. Hoje em dia, você consegue estudar a anatomia, técnica cirúrgica em livros de 1800, de 1600. Não se mudou o corpo humano, por enquanto. Pode ser que um dia mude. A gente nasce com chip, entendeu? Nasce com fio em vez de vaso sanguíneo. Mas a partir do momento que a gente sabe que isso aí sempre existiu, a mulher é mulher e o homem é homem, desde sempre, desde a criação do mundo, a gente tem que adaptar ao ritmo de vida, e a gente ganhou muito, mas a gente não pode perder a essência disso tudo. Eu amo ser mulher. É verdade, eu também, eu amo. Se existir outra vida, eu quero ser mulher de novo. É muito gostoso ser mulher. Eu até brinco, né, com o Charles, eu falo com ele assim, não, eu tenho que tirar algum proveito de ser mulher, eu tenho que ter algum proveito, não. E às vezes a gente fala assim, eu quero ser cuidada, isso eu quero aí, presente. Isso aí. Eu quero isso. É isso aí, é o cuidado, né? A mulher, ela cuida muito, mas ela precisa de alguém, precisa de um ninho. Né? Se você vê um animal qualquer, um mamífero qualquer, ela precisa do macho para se reproduzir. Hoje, até a questão de força. Até a questão de força, para proteger o ninho ali enquanto ela amamenta. Teoricamente, o macho está ali para isso também. Senão, o predador vai lá no ninho e vai roubar os filhotes. Se a mulher começar a tirar essa prerrogativa do homem, não sobra nada, não sobra relacionamento, não sobra Eles vida. ficam perdidos, igual a gente vê uma geração dos homens, assim, a sensação que eu tenho é que os héteros estão querendo saber, assim, o que eu faço? Será que eu tenho que me juntar num coletivo para lutar pelo direito de ser homem? Porque não posso mais chegar na mulher, tudo enfim, né? É violência. Eu acho que tem que repensar enquanto sociedade. A palavra-chave é respeito. Isso. Tudo que você fizer mantendo o respeito é normal. É a informação, né? É aquilo. A partir do momento que uma família, a mulher, e eu falo que tudo começa ali. A criação do filho como cidadão, como homem, depende de como a família trata ele. Tanto da mulher quanto do homem. É claro que aquilo ali não é definitivo. A gente tem o poder de adquirir coisas que a escola traz, que a mídia traz, que isso que a gente está fazendo aqui agora traz. As adolescentes têm isso, então às vezes eles vêm de um lar não tão estruturado, mas recebe tanta informação do lado de fora que acaba criando novos conceitos. Exatamente. Então, a partir do momento que a gente informa com qualidade, que a gente pelo menos faça a pessoa pensar, por mais que ela tenha aquela atitude, se ela pensar naquela atitude, a gente já está ganhando muito. Nós temos uma responsabilidade muito grande, tanto nós três que estamos aqui, quanto todas as mulheres aí do projeto que estão nos assistindo, nos acompanhando, nós temos uma responsabilidade muito grande de ajudarmos a mudar essa cultura, né? De ajudarmos a formarmos aí. Eu acho que o Brasil parece que está num momento de transição, num momento indeciso, confuso, né? Com várias informações. As redes sociais chegaram de uma hora para outra, isso é tudo muito novo, né? A internet chegou de uma hora para outra e causa uma confusão gigante na cabeça das pessoas. E o negócio é a gente manter a amizade com os filhos, conversarmos, que a contribuição que a gente pode dar hoje, somente nós dessa faixa, que eu acredito que é a faixa etária da maioria das mulheres que estão aqui nos acompanhando, estarmos ajudando, né, nesse processo para que o país amadureça em relação a isso, saiamos, para que a gente possa sair também dessa situação horrorosa de quinto lugar que maltrata as suas mulheres, e é dessa forma, criando um consenso, né, modificando a cultura, e qual que é a melhor forma da gente fazer isso? Qual que é a melhor forma da gente trabalhar com os nossos filhos em relação a isso? Procurarmos entrar no mundo deles,
Antes de começar, a gente falava de uma série, né? Uhum. Até a doutora Aline postou, a minha assessora viu, passou para mim, a Marissa já viu, todo mundo já viu. E qual foi a primeira atitude que eu tive nesse final de semana? Sentar com os meus filhos. Homens, 4 homens e mais um sobrinho de 15 anos. Deve ser legal. E assistimos essa. E, gente, e eles ficaram assim, olhando, pensando e discutiam, né? E discutiam sobre. E eu parei num episódio onde a mulher, que era a protagonista, ela manteve uma relação com o ex-marido, que ela queria fugir. Nós paramos exatamente ali. E eles ficaram assim, indignados. Mãe, eu não acredito, mãe, ela não acredita, ela foi lá, mãe, olha. Sabe, eles ficaram e comentando aquilo e a gente parou, porque não tivemos mais tempo de continuar. Vamos continuar no final de semana que vem. Falei, não vão me trair, hein? Sabe que quando a gente assiste uma série juntos, quem vai assistir antes é traição. Isso é uma traição muito grande. Eu também sou dessa. Né? E assim, eu até te agradeço, né? Foi uma sugestão, pode fazer a sugestão para as mulheres e assista com seus filhos, é importante. Tanta possibilidade de crescer como ser humano. Falo, ninguém está passivo de errar. Essa série mostra muito isso. Né? Exatamente. Então, ali todo mundo erra. Todo mundo. Desde a mãe, né? Então, a gente vê que é um conjunto de erros. Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. A gente não pode polarizar, ser 100% ruim e ser 100% bom. A gente tem momentos de fraqueza, de erro, qualquer um tem. Então, a mulher também, ela tem que ser vista assim, ela pode errar, coisa que antigamente a mulher não podia errar. Ela era subjugada, então o erro feminino, as mulheres eram apedrejadas. Quem gosta de ver filme, então vou te dar muito pode ver. A gente vê que antigamente a mulher que tinha poder, isso que a gente estava fazendo aqui hoje, quando a gente abrisse a porta, a gente ia ser queimado na fogueira, ia estar lá na guilhotina, porque a gente estava expressando a nossa vontade. Então, às vezes, a mulher adolescente, dependendo do eixo familiar que ela vem, ela é a revoltada, ela é, né, a mulherzinha macho. Então, quantas de nós mulheres, por ser líder, por ter uma opinião forte, talvez uma opinião, nem seja forte, fraca, né, por ter uma opinião, não foi tratada de maneira penosa, como se a mulher não tivesse. E aí a gente entra em outros assuntos, mudança de gênero, né? Aquela mulher que teve uma opinião mais forte, talvez ela é tratada como machinha, machona, mandona. Quando a gente vê, né, esses adjetivos, são todos, né, mandona, grandona, não é? Por exemplo, uma mulher homossexual, antigamente eles falavam pé grande. Mulher pé grande era homossexual. Então, são milhares de coisas que a gente sabe que isso aí vem de muito tempo. E a mulher homossexual não deixa de ser mulher. Tudo isso que nós falamos aqui pode calçar 34 e pode calçar 43. Tudo que foi dito aqui se aplica à mulher, no gênero feminino, independente da opção sexual. A mulher, ela é biologicamente mulher. E até quando a mulher ela faz essa transição, que hoje a gente tem falado muito, por exemplo, o HU, vai ser um centro de referência, a gente está sendo... E eu para variar, né? Sou eu no meio A gente está sendo capacitado para isso. Um assunto ótimo para a gente falar aqui também. Ótimo. Porque às vezes a mulher, ela está fazendo aquela transição, então ela está recebendo testosterona e ela não está fazendo preventivo de colo de útero. Pois é. Ela tem colo de útero. Ela pode ser homem no externo, mas ela tem colo de útero, ela tem útero. Ovários, então, ovários... A mama, às vezes, tira por conta, né, do estereótipo e tudo mais. Mas, mesmo assim, a gente não consegue tirar um tecido glandular 100%. Então, seja por medo de câncer de mama, seja por medo de uma mutação genética, seja que essa mulher vai se transformar no homem, nenhum cirurgião, por mais experiente que ele seja, a gente consegue tirar uma glândula 100%. Então, ela continua tendo risco de câncer de mama, mesmo sendo uma transexual. Ela continua tendo risco de câncer de mama, mesmo que ela faça uma mastectomia, coloque prótese. Então, é muito além. É a questão, de novo, do menstruando. E menstruando. Muitas, né? Menopausa, tudo. Tudo. Ela vai passar por toda essa transição. E de maneira diferente, porque você está dando um hormônio que às vezes não é para ela. No caso
dos transexuais. Precisa de mais cuidados ainda. E quantas vezes essa mulher que ela está fazendo essa transição, ela faz porque a vizinha passou a receita para ela, não tem um profissional capacitado para isso. Custa caro. Custa caro, então medicação é caro. Muito você caro. vai comprar na farmácia, o cara já olha para você, uai, a mulher está comprando testosterona. Então, é um outro nicho de conhecimento que também tem que evoluir em milhares de coisas. Volte mais, doutora. Tem muito assunto, né? Muito. Esse assunto é super. Achei, nossa, legal você estar participando desse projeto. Eu achei, é muito legal. Isso faz parte, né, da saúde da mulher. Eu sou sagitariana. Se eu fizer um negócio novo todo dia, gente, eu me sinto legal. viva. Senão, não parece que eu não... Se eu bater ponto no mesmo dia, fazendo a mesma coisa, não me agrada, não. Eu sou muito assim também. Nossa, um espírito... Eu gosto de novidade. Mas é isso que nos move, né? O novo, né? Obrigada, doutora. Eu que agradeço mesmo estar aqui nesse segundo DepoCast com você. Muito conhecimento para compartilhar. Doutora Sheila também, obrigada aí. Ela traz até as coisas da vida pessoal dela, né? E aí a pessoa fala assim, mas ela é deputada, mas é isso, ela gente. Nós queremos saber mesmo. E eu acho assim, quanto mais a gente se expõe, a gente tem uns riscos. Se você quiser ficar numa bolha de vidro, você não vai se machucar. Exatamente. Você não vai, mas você também não vai crescer. Então, tudo tem um ônus e tem um bônus. Para a gente se empoderar, para a mulher se empoderar, ela tem que ter o ônus de descobrir, Então, se a gente faz uma rede, se a gente empodera ela de acordo com o que tem que ser feito, esses riscos vão ser menores. A gente tira ela dessa bolha. É verdade. E uma pessoa que ocupa um cargo público, que tem o voto, principalmente da mulher, a gente tem que conhecer ela. A gente tem que conhecer. E quem tá ali na frente. Porque ela é nossa líder. A gente tem que sentir que ela pensa como a gente, que ela tá ali lutando pelas coisas que a gente acredita. Se ela não colocar para fora quem ela é, as pessoas não vão conhecer. Eu acho que antes dela ser, né, de qualquer pessoa, tanto o político, a gente tem que pensar de como é a figura pessoal dessa pessoa. Tem esses negócios de ficha limpa, não tem? Então, assim, você vai eleger um político que é um péssimo marido, um péssimo pai, um péssimo filho, um péssimo irmão, e você acha que ele vai ser um bom político? Não é coerente. Então, eu acho que independente de tudo, a base é o ser. Antes da profissional Aline, da profissional Sheila, né, de qualquer profissional, tá a mulher. Então, o que ela traz? Como ela foi como filha, como ela é como esposa, como mãe. E uma coisa a gente não pode desvincular da outra. Você representa ou isso aí. É isso aí. A Sheila me representa. A Sheila me representa. A Aline também. Quanta coincidência, gente. Nossa, eu e a Aline fazemos aniversário. Deixa eu falar o ano. No mesmo... Ah, não, ano não. Verdade. No mesmo dia, no mesmo ano. Gente, muito obrigada. Fiquei muito feliz. Assim, para mim, eu não sei nem explicar, assim, a felicidade que eu fico em ter a oportunidade de estar conversando com mulheres como você, de poder estar compartilhando esse conhecimento também com as outras mulheres, né? E só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada, volte sempre, né? Nós temos muitos outros assuntos aí. Obrigada. Eu que agradeço.